Dor lombar, tenho medo de operar e ficar pior. Essa é a frase que eu mais ouço no consultório e que também aqui nos comentários vocês mais fazem. Eu vou explicar um pouquinho para você por que isso é tão importante, né? Em primeiro lugar, a gente, ser humano, naturalmente, a gente tem incidência muito alta de dor lombar. Nossa coluna, ela é sobrecarregada, a gente fica em pé o tempo inteiro, então todo o peso do nosso corpo acaba sobrecarregando. Joelho, quadril, tornozelo. Então, se você olhar qualquer pessoa com a idade mais avançada, não digo nem muito avançada, né? Chegando na minha faixa etária, 40, 40 e pouco, ele vai ter vira e mexe dor em algumas articulações. Não digo que é dor limitante, mas aquilo já vai incomodar ele. Por quê? Porque a nossa anatomia de ser humano há uma sobrecarga nessa região lombar. E por que eu estou explicando isso para vocês? E nesse contexto de cirurgia. Toda vez que a pessoa começa a ter dor lombar, o maior medo dela é o médico querer operar ela e ela fazer uma cirurgia e acabar ficar pior. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a minoria dos pacientes vão precisar de um procedimento neurocirúrgico. É a minoria. Júlio, por que você está falando que é a minoria? Porque as estatísticas mostram, se você pegar qualquer local, qualquer guideline, eles vão te dizer isso, que 90% das pessoas melhoram com o tratamento clínico. Só que essa frase, ela não passa o dia a dia. Por que eu digo que não passa o dia a dia? O paciente que está com dor, ele está desesperado. Então ele vem nesse dilema, a dor está piorando muito a minha qualidade de vida, ao mesmo tempo eu tenho medo de operar e ficar pior, mas eu quero que resolva isso, né? E as pessoas esquecem que muitos dos tratamentos, em especial neurológico, ele não é da noite para o dia, ele não é mágico, o médico não vai te dar uma receita, um remédio e daqui a uma semana você vai estar bem. É toda uma mudança e compreensão do que está acontecendo. Então, vou te dizer exemplos completamente diferentes que chegam no dia a dia do consultório, até brinco com o paciente. Ou eu pego um paciente que é obeso, sobrepeso, sedentário, ou eu pego um paciente que faz atividade física, mas sobrecarrega demais a coluna. Então você tem os dois cenários. Então tu vai ter paciente que às vezes você vai orientar a fazer menos exercício. Ele treina para meia maratona, para maratona, isso é comum no meu consultório e tem uma dor lombar. Eu vou dizer, opa, olha sua idade, está sobrecarregando sua coluna, você tem com hernia aqui, vamos modificar com, óbvio, o seu professor de educação física, esse seu treino, para tentar fortalecer a coluna sem grande sobrecarga. E às vezes ele vai reduzir o volume do treino, uma série de coisas, porque ele está sobrecarregando a coluna. E tem às vezes aquela pessoa que não faz nada de atividade física, e realmente aquilo sobrecarrega também a coluna dele, porque ele não tem musculatura. Então perceba que um mesmo sintoma pode ter cenários e contextos completamente diferentes. E aí a gente vai chegar na cirurgia, porque a cirurgia realmente são para pessoas que tentaram o tratamento clínico e foi refratário, ou que tem situações muito graves que não tem jeito. Por exemplo, o paciente que se comprime tanto que tem um pé caído, que a coluna sobrecarregou e ele não está conseguindo mexer direito, tem uma perda de força muscular, ele vai precisar de um procedimento cirúrgico, não tem jeito, né? Ou um paciente que tem uma fratura por causa, ou um tumor, uma série de coisas que vai precisar. Então, a cirurgia realmente são para os casos mais graves. E a maioria das pessoas que tem uma dor lombar e que vão no neurocirurgião tão preocupado que até o clínico encaminha, a gente vai fazer tratamento clínico, que é trabalhoso, que demora, que demanda fisioterapia, mudança de hábito de vida, às vezes perder peso. Eu canso de chegar paciente aqui que eu vou mandar para o endocrinologista, ele tem que perder peso, senão aquela coluna dele vai dar prejuízo. Inclusive, se a gente precisar operar, o desfecho é pior se o paciente não tiver perdido peso, fortalecido a musculatura. Então percebo que não fique com esse medo, eu vou operar e vou ficar pior. Esqueça isso, você pensa o seguinte, eu preciso cuidar de minha coluna. Como é que eu vou cuidar de minha coluna? Meu médico vai me orientar na minha situação. A maioria das orientações dele vão ser clínicas. Clínicas, fisioterapia, medicação, reabilitação. Se for refratário, ele vai discutir com você. E o tratamento cirúrgico tem muita opção hoje em dia. Tem desde procedimento minimamente invasivos, risotomias, bloqueios facetários, né? Uma série de radiofrequência, uma série de tratamentos para tirar dor, enquanto você melhora, e algumas às vezes realmente você vai ter que fazer uma microdissectomia, que não é o fim do mundo, a maioria dos pacientes melhoram, por isso que a gente faz, tem evidência sim, se bem indicada vai melhorar, às vezes até artrodeses, né, laminectomia, então é muita coisa diferente. Não pense, um amigo meu operou, ficou pior, eu vou ficar. Cada situação é muito diferente, tá bom? Espero que tenha ajudado.